Vamos hoje, mais uma vez, todos juntos, em pensamento, fazer mais uma reflexão, aprender mais um pouquinho sobre esse evangelho maravilhoso deixado por Mestre Jesus, através agora do decodificador espírita Allan Kardec. Hoje, vamos primeiro fechar nossos olhos, pedir ao Pai Maior, que ilumine nossa mente, nossa alma, nosso coração, para que possamos aproveitar desse ensinamento, que possamos aprender mais um pouquinho, que possamos aplicar esse ensinamento para crescermos e conseguir evoluir um pouquinho mais na nossa senda espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema muito atual, a missão espírita. O que é a missão espírita? Há muita fantasia. A missão espírita é um encargo, é um trabalho. Quantas vezes a gente, quando vai numa reunião espiritual, e o benfeitor fala para a gente, você precisa trabalhar. Mas muitas vezes não é aquilo que a gente queria ouvir. Porque a gente acha que a missão espírita é um glamour, não é. A missão espírita é um trabalho, é um encargo. E dentro dessa missão espírita, não existe tamanho do encargo ou da missão do missionário. Porque até o menor trabalho sendo bem feito, é igual ao trabalho enorme feito por uma outra pessoa. O importante é ser fiel ao seu trabalho. O importante é fazer da melhor maneira possível. O importante é pôr a nossa alma, o nosso coração no que queremos fazer. O trabalho espírita, a missão do espírita, exige da gente um comprometimento. É um comprometimento. Ela é um encargo, ela é um conjunto de lutas que nós temos que sustentar durante a nossa vida inteira. Cada pessoa tem a sua missão. Nós precisamos deixar muitas vezes de lado futilidades, coisas fúteis para nos comprometermos. Existem missões que exigem não só individual como coletivo, são missões maiores. Precisamos também saber que somos os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da primeira hora foram os profetas, foi Moisés, que veio abrir os caminhos, fazer com que a gente seguisse os seus passos. Eles vieram trazer para nós esse ensinamento, abrir os caminhos, abrir a nossa mente, mostrar para a gente que existe um trabalho a ser feito espiritual, existe um Deus único. Depois vieram os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios e os filósofos. Depois vieram os espíritas, que são os trabalhadores da última hora. Através da codificação espírita, nós aprendemos que através da reencarnação e da imortalidade da alma, que temos que seguir nosso caminho e tentar evoluir a cada vinda para este planeta, para este plano. Os trabalhadores da última hora, os espíritas, eles estão aproveitando todo o trabalho dos antecessores, que vieram abrir os caminhos para a gente. Então, eles deixaram o trabalho feito e nós vamos continuar. Sabemos que não termina aqui, que teremos de continuar a fazer esse trabalho, continuar melhorando a cada passo, a cada dia. É um passo de cada vez, um pouquinho de cada vez. Nunca retornamos para trás, sempre à frente. Esse trabalho é feito através de uma solidariedade entre todos os seres, é uma ligação.
Então temos o presente, temos o passado e o futuro. Mas qual é a nossa missão mesmo do espírita? Colocar nossa fé na soberana justiça de Deus. Temos que acreditar que nada é por acaso. Colhemos o que plantamos. Estamos aqui, nesse momento, passando por aquilo que precisávamos passar, que é para a nossa evolução, para nosso crescimento. Somos os novos apóstolos. Viemos pregar o dogma, então, o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, da evolução. Sempre evoluímos a passos pequenos, então. Essa evolução vem segundo tenhamos feito bem ou mal, cumprido nossas tarefas e nossas missões e suportado as provas terrestres. Não devemos nos amedrontar nós espíritas, porque somos os verdadeiros adeptos do espiritismo. Somos os eleitos de Deus, os trabalhadores da última hora. Devemos sacrificar a sua propagação, nossos hábitos, nossos trabalhos e essas nossas ocupações fúteis. Os espíritos dizem para a gente, ide e pregai. E sabemos que os espíritos superiores estão sempre com a gente, sempre conosco. Devemos saber que nós vamos falar para pessoas que não vão querer nos escutar. Porque conforme nós vamos falar sobre a voz de Deus, aquilo que Ele nos deixou, sobre a sua lei. Essa voz vai chamá-los à abnegação. Nós vamos fazer uma pregação, falar sobre abnegação, sobre desinteresse, sobre o desapego aos avarentos, a abstinência aos dissolutos e aos exagerados, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Sei que são palavras perdidas? Não, mas não importa. São sementes que vamos colocar e vamos falar. Para todos que nos querem ouvir. Aquelas pessoas que estão carentes, necessitadas de palavras, se alegrarão com o que a gente vai falar. Agora, outros vão pedir provas daquilo que vamos falar. Os sábios, né? Os sábios, os filósofos. Mas não vamos medir os nossos esforços. Vamos pegar a nossa enxada e vamos para o trabalho. Devemos perceber nós que nossas línguas se soltarão automaticamente conforme a gente for falando. Por quê? Porque nós somos intuídos, preparados, vamos estudar para que os espíritos superiores nos acompanhem a cada vez que falarmos. Vamos ter fé. Por isso que o bom espírita precisa estudar, para que ele receba boas intuições. Vamos sempre ficar preparados, nunca estacionados. Vamos procurar sempre ler e aprender. Devemos sempre dar a todos aqueles esperança, fé e falar sobre a paz. Surgirão no nosso caminho, que somos ovelhas do Mestre Jesus, lobos que vão tentar pregar para nós armadilhas. Mas não devemos desconfiar, devemos ficar confiantes, porque o pastor, o nosso Mestre Jesus, sabe muito bem cuidar das suas ovelhas contra esses verdugos e moladores. Mas devemos ficar mais felizes do que São Tomé, porque cremos sem pedir para ver, aceitando os fatos da mediunidade, mesmo que não vemos, mesmo que não temos o dom da vidência ou da audiência, devemos crer e acreditar que estamos sendo intuídos, porque nós estamos preparados, estudamos para isso. A fé é a virtude que ergue as montanhas. Então nós precisamos fazer o quê? Saber que há montanhas mais pesadas, as montanhas dos vícios e da impureza humana. Remover então essas iniquidades através da nossa fala, do nosso ensinamento. Procurar fazê-los entender para sair deste caminho e entrar no caminho do bom pastor. Vamos também pensar o que é importante. Vamos pôr mãos à obra, vamos ter coragem no nosso trabalho, vamos agradecer a Deus essa tarefa gloriosa que Ele nos confiou. Meditar, porque entre os chamados do Espiritismo, muitos vão se extraviar. Olhar bem a nossa rota e seguir o caminho da verdade, pois Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através de mim.
Agora, como devemos reconhecer os bons espíritas? Como saber que eles estão no bom caminho? Nós os reconheceremos pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Nós o reconheceremos pelo número de aflições que eles terão levado consolações. Nós o reconheceremos pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Nós o reconheceremos, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e eles lhes trará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e ambição. Vamos encerrar agora com a palavra do Espírito da Verdade, que é tão atual, que foi escrito em 1862. Deus faz, nesse momento, o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Que façamos desse ensinamento tão antigo, usar agora, nesse momento atual, nesse momento que estamos vivendo agora, que é um momento diferente, é um momento que não é normal, é um momento de anormalidade. Devemos então passar para as pessoas mais coragem e sermos mais corajosos. Passar fé e sermos muito fiéis. Passar para eles o amor e a caridade e sermos mais amorosos e mais caridosos. Lembrarmos que amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas é a máxima escrita na lei de Deus. Vamos agora fechar nossos olhos e fazemos a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, Senhor, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolada, compreender do que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.